Vamos dar início, então, à nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos já na aula 8. Antes nós iremos retomar algumas questões que foram tratadas nas últimas aulas. Eu dei um pouco de spoiler durante a devocional, mas nós vamos recordar, então, algumas coisas. Então, mesmo sendo pecador, como posso ter garantia da minha salvação? Quem se arrisca a responder? Somente pela graça. Quem mais? Pela fé. Mais ninguém? Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus pode ter certeza da salvação. Então, se você se arrependeu dos seus pecados, e arrepender não é um ato apenas de se entristecer, um ato de remorso, e aqui nós lembramos a diferença entre o arrependimento de Judas e o arrependimento de Pedro após traírem a Cristo, após negarem a Cristo. O arrependimento, ele significa uma diferença, uma vida diferente. Eu agia dessa maneira, agora eu me viro, eu me arrependo e abandono aquela vida que eu tinha antes para viver uma nova vida com Cristo. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados e então nós cremos em Jesus. E aí nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos fé na obra de Cristo, que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, para tomar sobre si a nossa culpa. O fato da pessoa precisar se arrepender e crer em Jesus, que é o que nós acabamos de ver, dá a ela o controle sobre a sua salvação. O fato de você precisar se arrepender e crer em Jesus, o que teoricamente, se nós formos pegar lá o português, são os verbos que denominam ação, ou seja, você tem a ação de se arrepender, de crer em Jesus, então por isso você tem o controle da sua salvação, sobre a sua salvação, você escolhe quando você será salvo ou não. Sim, não. Alguns balançam que não, outros. Será que nós temos controle sobre a nossa salvação? Não, pois tanto a fé para crer e o arrependimento, eles são presentes de Deus ao homem. Mesmo aquilo que nos dá a salvação, mesmo aquilo que nos faz ter vida com Deus, não vem de nós, vem de Deus. Então é Deus quem dá a nós, como os irmãos falaram, é graça, é misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Efésios 2:8, o texto ele diz, é um texto muito conhecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então até mesmo aquilo que parece ser nosso, que parece ser uma ação humana, única e exclusivamente humana, não é uma ação única e exclusivamente humana. É uma ação que vem de Deus, que Deus coloca em nós e Deus nos faz executar essa ação. E o texto de Atos 11:18, ele diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento.
Todos são chamados, mas poucos escolhidos. Quase isso. Mas está no caminho. É essa a ideia. São chamados para serem eleitos. Nem todos foram eleitos para a salvação. E essa eleição, ela não se baseia de forma alguma se o Rafael, ele tem predisposição a ser uma boa pessoa, então pode ser que lá em 2000 e não sei quanto depois de Cristo, ele venha a crer em Deus, então eu vou escolher ele porque possivelmente ele vai crer em Deus. Não. Deus já havia escolhido todas as pessoas antes da fundação do mundo. E por causa da queda, nenhum de nós tem essa predisposição a aceitar a Deus. Nós fugimos de Deus com todas as nossas forças. Nós só nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Deus a partir do momento que Ele transforma a nossa vida. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido. Efésios 1, 4 e 5 nos diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aqui nós vamos para um outro ponto. Qual a diferença entre desígnio e vontade de Deus? Ninguém. Desígnio é a vontade de Deus imutável. Ela acontece independente da vontade humana. A salvação acontece independente da vontade humana. A criação do mundo acontece independente da vontade humana. A vontade de Deus é algo que depende também da ação do homem para que se realize. Quando nós lemos que a santificação é a vontade de Deus para nós, é porque a santificação depende de nós. Depende de nós buscarmos as coisas de Deus, de nós nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra, a estarmos na igreja. Então, essa é a diferença entre desígnio e vontade. Desígnio é o que Deus determinou e que vai acontecer, independente de qualquer outra coisa. Vontade depende da ação humana também, anda em conjunto. Então Deus deixa de ser soberano porque a vontade dele depende do homem? Não. Mas nós não somos robozinhos que ficamos lá apenas obedecendo. Nós vivemos, nós tomamos decisões, nós agimos. Então, a salvação, ela é um desígnio ou vontade de Deus? Essa dá para responder só com o que nós recordamos aí. A salvação é um desígnio? Sim. A salvação é vontade de Deus? Tem interferência humana? Não. Achei que eu ia ter que voltar. A salvação é desígnio de Deus. Caso contrário, o homem que estava morto espiritualmente jamais alcançaria salvação. John Piper, no seu livro Finalmente Vivos, ele tem uma frase que diz: o homem, no seu estado natural, ele ama o pecado, ama as coisas ruins,
e odeia tudo aquilo que é relacionado a Deus. O homem, no seu estado natural, ele foge de Deus com todas as suas forças. Então é impossível que a salvação seja vontade de Deus. Porque nós, mortos nos nossos delitos e pecados, vamos fugir de Deus com todas as nossas forças. Por isso que a salvação é desígnio de Deus. Ela acontece nós querendo ou não, nós agindo ou não. Então, a salvação, é por isso que nós dizemos, né, dentro da doutrina calvinista, que a graça fugiu a palavra da minha cabeça agora, eu estava com ela na minha cabeça agora. A graça é irresistível. Ou seja, o homem natural não pode resistir à graça. Não pode virar para Deus e falar, não, Deus, eu não quero ser salvo. Porque é um desígnio de Deus. Ela acontece sem a ação humana. E por fim, a doutrina da eleição, então, já que o homem é salvo com ou sem Deus, ou melhor, já que o homem é salvo com ou sem a sua própria ação, e de alguma maneira ele será salvo, então nós não precisamos pregar o evangelho, nós não precisamos falar de Cristo para as outras pessoas, porque se aquela pessoa será salva, então, em algum momento da vida dela, ela vai se converter. Sim ou não? Nós, então, não precisamos mais evangelizar ninguém, nós não precisamos pregar a palavra de Deus. Será? Não. Porque é somente através da pregação que o eleito irá se converter. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E o próprio apóstolo Paulo diz que, como crerão, se não há quem pregue? Então só a salvação, Deus só derrama